com a polícia na porta e um sorriso torto no rosto. O homem de gravata tomou a chave da minha porteira justo no dia em que o meu cafezal finalmente amanheceu florido. O cheiro doce da florada branca se misturava com o pó vermelho da terra roxa que o sapato caro do Dr. Osvaldo levantava no meu terreiro. Ele segurava um documento do banco como se fosse uma foice pronta para cortar minha dignidade pelo pescoço. Eu, Zé Francisco, com as mãos grossas de quem domou aquele chão no braço durante 30 anos, senti um nó na garganta que rasgava muito mais do que arame farpado. Osvaldo ria miúdo, com aquele cinismo de quem enriquece sobre a desgraça alheia. Ele fez questão de gritar para os vizinhos de cerca. Escutarem que a roça não era lugar para caipira ignorante que não entende as letras miúdas de um contrato. Minha esposa segurava nossos filhos aos prantos na varanda, enquanto 2 policiais armados me escoltavam para fora da propriedade que meu falecido pai me deixou. Fui tratado como um criminoso no meio do meu próprio suor. Escorraçado da terra que bebia as minhas lágrimas a cada vez que o clima castigava a lavoura. Eles jogaram nossas poucas tralhas na carroceria de uma caminhonete emprestada. Olhei para trás e percebi que a geada negra, que tanto temi a vida toda, não era minha maior inimiga. O frio mais cruel vinha da alma daquele gerente de banco. Ele já havia negociado a minha colheita de ouro por conta de uma dívida multiplicada por juros covardes e fraudes nas entrelinhas. Mas eu saí de lá de cabeça erguida, em completo silêncio. Não pedi piedade, porque homem honrado e de mãos calosas não se ajoelha para quem tem o coração podre. O Dr. Osvaldo pode ter passado o cadeado na minha porteira e levado o documento da minha terra para os cofres gelados do banco dele. Mas ele não sabe de uma verdade antiga: a terra roxa do norte do Paraná repudia semente plantada com covardia. A natureza é um juiz implacável que não veste toga, não tem escritório chique e não aceita suborno. Eu sabia, no fundo do meu peito calejado, que a minha história com aquele pedaço de chão sagrado estava muito longe do fim. Podem festejar agora de trás de suas mesas de vidro, achando que o homem do campo é bicho manso que apanha e abaixa a orelha. Mas guardem bem as minhas palavras. O mundo é redondo como a lua cheia e não cansa de girar na mão de Deus o homem engravatado que hoje me rouba o pão da boca dos meus filhos. Amanhã vai implorar por um grão de misericórdia no deserto da própria ruína. A roda da fortuna está ajeitando os eixos, a tempestade já vem a cavalo. E eu garanto que a justiça divina não deixará uma gota do meu suor passar sem cobrança. Seja muito bem-vindos ao canal. Eu sou o Hernandes Campelo. Hoje, nessa história, vamos conhecer a trajetória do Zé Francisco. Gente, Zé Francisco era um humilde homem trabalhador, dono de um cafezal no interior do Paraná. E esse coitado, homem trabalhador, foi enganado por um gerente do banco chamado Osvaldo. Mas essa história, gente, vai terminar assim de uma forma com justiça, com injustiça. Vai ter um final aí que você vai assistir o vídeo e você vai ficar surpreso com os acontecimentos. E a melhor parte, se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, tá? Já se inscreve no canal, já ative o sininho para você não perder aí os próximos capítulos. E para você também não perder aí as próximas histórias, que vem muitas histórias boas aqui. Então, já se inscreve no canal e já coloca aí nos comentários de onde você está nos assistindo. Isso é muito interessante, a gente saber de onde você está nos assistindo, e já se inscreve no canal para você não perder os próximos vídeos. Então vamos continuar na história aqui para você ver como que vai funcionar os próximos passos. O som daquele cadeado de latão pesado se fechando na porteira da minha fazenda ecoou no meu peito como o estrondo de um trovão em tempo de seca. A corrente de aço fria e impiedosa abraçou a madeira de aroeira que meu próprio pai havia cortado e fincado no chão 30 anos atrás. O Dr. Osvaldo fez questão de trancar a fechadura devagar, rodando a chave com os dedos finos e limpos de quem nunca precisou arrancar um toco de raiz no braço. O sorriso de canto de boca do gerente do banco era uma lâmina afiada cortando a minha história pela raiz. Mas o que mais doeu não foi o som do metal, e sim o que estava prestes a acontecer na frente da minha família. A caminhonete importada do banqueiro reluzia sob o sol forte do norte do Paraná. Um contraste nojento com a simplicidade da nossa vida. Ele limpou a sola do sapato italiano no capacho da minha varanda, como se a terra roxa que nos dava o pão fosse uma sujeira indigna da sua presença. O sangue ferveu nas minhas veias engrossadas pelo trabalho pesado. E meus punhos se fecharam instintivamente, prontos para cobrar o respeito que aquele pedaço de papel não lhe dava. Eu estava a um passo de cometer uma loucura que me custaria a liberdade, quando um som frágil cortou o ar abafado e paralisou as minhas pernas. Era o choro miúdo da minha caçula, Aninha, que se agarrava à saia de chita da minha esposa, Maria. Os olhos da minha companheira estavam vermelhos, marejados, carregando o peso de uma vida inteira de luta sendo apagada em questão de minutos. Ela não disse uma palavra,
mas o olhar que trocamos ali, no meio do poeirão levantado pelos coturnos dos policiais, me desarmou por completo. O desespero silencioso da minha família foi como uma corda no pescoço do meu orgulho, me forçando a engolir a fúria em nome de um bem maior que estava sob grave ameaça. Eu relaxei os punhos, sentindo as unhas cravadas deixarem marcas de uma lua nas palmas das minhas mãos calosas. Respirei fundo, deixando o cheiro doce da florada do meu cafezal encher os meus pulmões pela última vez como dono daquelas terras. Osvaldo percebeu a minha hesitação e, covarde como um urubu que fareja a carcaça, decidiu que me expulsar não era o suficiente, ele precisava esmagar a minha honra na frente dos meus. Com os braços cruzados e o peito estufado, ele deu 2 passos na minha direção, trazendo no rosto uma proposta que cheirava a veneno de cascavel. Sabe, Zé Francisco, começou ele, com aquela voz aveludada e falsa de quem vende ilusão no ar-condicionado. Eu até posso deixar você e sua família ficarem na casinha de sapé nos fundos da propriedade. Ele fez uma pausa dramática, olhando para as minhas botas gastas. Preciso de um peão barato para cuidar dessa lavoura para o banco, já que você plantou direitinho. Eu te pago um salário mínimo e você não precisa virar mendigo na cidade. A humilhação flutuava no ar pesado, testando o limite final da dignidade de um homem que havia perdido tudo, menos o caráter. Mas a resposta que eu guardava na ponta da língua mudaria a expressão daquele homem. Olhei bem no fundo dos olhos vazios do Osvaldo e, com a voz firme de quem tem a consciência limpa, falei que um homem de vergonha na cara prefere mastigar pedra com medo das migalhas de um ladrão engravatado. Disse a ele que meu suor não ia mais adubar a ganância de quem não sabe a diferença entre uma semente de café e um torrão de terra. O sorriso cínico despencou do rosto dele, e as veias do seu pescoço saltaram de raiva ao perceber que não havia conseguido comprar a minha alma. Ele recuou, furioso, e fez um sinal para os policiais apressarem a nossa saída. Mas eu sabia que aquele embate estava apenas começando. Subimos na carroceria de uma caminhonete velha e barulhenta que meu compadre Tião tinha emprestado para o frete da desgraça. O motor engasgou algumas vezes antes de pegar, cuspindo fumaça preta enquanto carregava os poucos móveis lascados que a lei permitiu que levássemos. Maria abraçou as crianças no meio dos colchões amarrados e eu fiquei de pé, segurando na grade de madeira, com os olhos cravados na lavoura. O mar de flores brancas do café balançava com a brisa da tarde, parecendo acenar em uma despedida dolorosa que me rasgava o peito de cima a baixo, mas que escondia um segredo. À medida que o veículo se afastava, sacolejando pelas valetas da estrada de terra, a poeira avermelhada ia levantando como uma cortina, apagando lentamente a imagem da casa que construí com minhas próprias mãos. Cada curva daquela estradinha carregava a memória de uma saca de café colhida, de uma geada que vencemos, de uma chuva que comemoramos com os joelhos no chão. A dor da perda era uma brasa acesa no estômago, mas, conforme a fazenda sumia atrás do morro, um sentimento estranho e poderoso começou a tomar o lugar da tristeza. Nós estávamos indo em direção à pequena cidade vizinha, rumo a um barraco minúsculo e úmido de aluguel na periferia, longe do cheiro do mato e do canto dos pássaros. As paredes de tijolo aparente daquele lugar fariam eu me sentir como um pássaro selvagem trancado em uma gaiola enferrujada. O sol já começava a se esconder atrás do horizonte, tingindo o céu com um vermelho de sangue que combinava com a cor da minha terra roubada. Mas o que me assustava não era o casebre humilde que nos aguardava, e sim a tempestade invisível que já começava a se formar. A noite caiu pesada quando finalmente descarregamos nossas vidas despedaçadas naquele chão de cimento frio, enquanto Maria tentava improvisar uma janta com o resto de arroz que trouxemos. Eu sentei no degrau da porta, olhando para as minhas mãos grossas iluminadas pela luz fraca da rua. A humilhação sofrida naquele dia tinha sido a semente plantada na terra fértil do meu coração machucado. Eu fiz um juramento silencioso para a lua e para as estrelas, prometendo a mim mesmo que o relógio de Deus não falha. E o que eu descobriria na manhã seguinte provaria que a verdadeira guerra estava a um passo de estourar. O primeiro amanhecer longe da minha terra roxa foi frio e amargo como café requentado de 3 dias. Levantei antes do sol, um costume cravado na minha alma como cicatriz de arame farpado. Mas meus pés não encontraram a terra úmida do terreiro, apenas o chão de cimento áspero do barraco. Ver minha esposa e meus filhos encolhidos num colchão fino no canto da sala vazia rasgou meu peito com a força de um arado cego. Eu precisava engolir o choro e buscar o pão. Arrumar uma diária de boia fria que fosse para não deixar a fome entrar naquela casa. Coloquei meu chapéu surrado, fechei a porta rangente com cuidado e marchei para a cidade, sem imaginar que o que encontrei na rua principal da cidadezinha mudaria o rumo daquele dia cinzento. A praça central, onde os caminhões costumavam encostar para recrutar braços fortes para a lavoura, fervia de burburinho debaixo da garoa fina. Homens com rostos marcados pelo sol desviavam o olhar quando eu passava, numa mistura de pena e constrangimento, pois todos sabiam que até o dia anterior eu era dono da melhor safra da região. O silêncio pesado daquela gente humilde doía mais do que uma chibatada nas costas, pois o homem do campo mede o seu valor pelo respeito que carrega no nome. Me encostei num mourão de cerca perto da padaria
esperando a chance de um trabalho pesado. Quando a fofoca que corria solta entre dois corretores de grãos me atingiu como um coice de mula. Eles falavam baixo entre tragos de cigarro de pala, sobre o verdadeiro motivo de o Dr. Osvaldo ter tido tanta pressa em me expulsar antes mesmo do prazo final do juiz. O gerente do banco não queria apenas a minha colheita de ouro. Ele já havia alugado tratores de esteira que chegariam naquela tarde para derrubar metade da minha lavoura centenária. A intenção do canalha era limpar o terreno plano para a construção de um condomínio de luxo. Um projeto escondido nas mangas sujas da prefeitura. Saber que os pés de café que meu pai plantou com sangue seriam arrancados como erva daninha fez minha mente viajar até um segredo que eu havia deixado para trás e que agora corria perigo de morte. Embaixo do assoalho de peroba do velho galpão de ferramentas da fazenda, repousava uma caixa de zinco enferrujada que guardava a verdadeira alma da minha família. Lá dentro não havia notas de dinheiro, mas sim as escrituras originais de posse. Cartas antigas de sesmarias e recibos de quitações que o meu avô guardou como relíquias sagradas. Se os tratores do Osvaldo passassem por cima daquele galpão, a prova documental de que aquelas terras nos pertenciam muito antes do banco existir viraria pó e entulho. A dor de imaginar a história do meu velho sendo esmagada pelas lagartas de ferro me deu uma coragem que beirava a loucura. Para recuperar o que era nosso, eu teria que voltar à fazenda como um ladrão na calada da noite. Esperei a lua cheia se esconder atrás de nuvens densas e chumbo para iniciar a minha caminhada silenciosa pelos carreiros que eu conhecia de olhos fechados. O vento frio cortava o meu rosto como navalha. Mas o fogo da injustiça me aquecia por dentro enquanto eu me esgueirava pelas cercas de arame liso. Quando cheguei perto do terreiro principal, notei que o banqueiro já havia colocado 2 jagunços armados na guarita improvisada, bebendo cachaça e rindo alto na madrugada. Rastejei pelo meio da plantação, sentindo o cheiro da minha terra roubada invadir os pulmões, até alcançar a lateral da casa grande, onde o que vi pelas frestas da janela iluminada fez meu sangue gelar. Lá dentro, na mesma sala de jantar onde criei meus filhos com fartura e honestidade, Dr. Osvaldo servia uísque importado para 2 homens de terno escuro. Eles brindavam com as taças batendo alto, comemorando o golpe sujo como urubus festejando em cima da carcaça de um boi pantaneiro. Colei o ouvido na fresta da madeira apodrecida, prendendo a respiração para não perder uma única palavra daquela conversa carregada de maldade. O cheiro de charuto caro vazava pela janela junto com o som da risada cínica do gerente e a confissão que saiu da boca daquele engravatado era o veneno que o condenaria. O caipira achou que perdeu a terra por causa dos juros, mas a assinatura de renúncia de recurso no contrato fui eu mesmo que mandei falsificar. Gabou-se Osvaldo, sorrindo com a frieza de um carrasco. Ele explicava aos comparsas que, se eu entrasse na justiça para revisar a dívida, o processo travaria a venda milionária do condomínio por anos. A raiva subiu pela minha espinha como uma labareda consumindo mato seco. Pois agora eu sabia que não era apenas vítima de um contrato injusto, mas de um crime sujo e premeditado. Meu corpo tremia de ódio, e a vontade de arrombar aquela porta e fazer justiça com as próprias mãos era imensa. Mas um passo em falso estava prestes a colocar tudo a perder, cego pela fúria daquela confissão maldita. Afastei-me da janela dando um passo rápido demais para trás, esquecendo do velho estrado de madeira que sustentava as mudas de laranjeira. O estalo seco da tábua partindo debaixo da minha bota soou como um tiro de revólver na noite silenciosa. Os jagunços pararam de rir no mesmo instante e o latido furioso dos 3 cães de guarda rasgou a escuridão, vindo em disparada na direção da varanda. Tentei correr de volta para o abrigo do cafezal, mas a luz amarela de uma lanterna potente cruzou meu rosto, e o barulho de uma espingarda sendo engatilhada arrepiou até o último fio de cabelo da minha nuca. "Tem gente aí? Atira sem dó!" gritou a voz rouca de um dos capangas. Joguei meu corpo contra o chão úmido, abraçando a terra roxa como uma criança se agarra ao colo da mãe, enquanto o estrondo do chumbo grosso estilhaçava as folhas de café centímetros acima da minha cabeça. Arrastei-me como uma cobra ferida pelo meio das valetas, sentindo os galhos rasgarem minha camisa e marcarem minhas costas com trilhas de suor e sangue. O fôlego faltava, o coração batia na garganta como um tambor de guerra. Mas eu não podia morrer ali, não sem antes desmascarar aquele demônio de gravata. Rastejei por quase meia légua no meio do mato até alcançar a margem escura da rodovia, onde meu alívio durou menos que o bater de asas de um pássaro. Apoiando as mãos nos joelhos machucados e cuspindo o pó amargo da estrada, vi os faróis apagados de uma caminhonete velha encostada no matagal do acostamento. A porta do motorista se abriu devagar, rangendo as dobradiças, e a silhueta de um homem desceu sob a luz fraca da lua que resolveu rasgar as nuvens. Gelei no lugar, achando que era outro capanga mandado para terminar o serviço de me apagar do mapa. Mas quando ele deu 2 passos para frente e a claridade iluminou aquele rosto enrugado, reconheci o único homem capaz de abrir as portas do inferno para o gerente do banco. E o que ele tirou de dentro do bolso do paletó seria a primeira faísca do incêndio que estava por vir. O homem sob a luz fraca da lua não era um capanga armado, mas o seu Argemiro, o antigo tabelião do cartório da cidade que havia sumido do mapa há mais de um ano.
com as mãos trêmulas e o rosto enrugado marcado por um arrependimento amargo. Ele tirou do bolso do paletó poeirento um maço de chaves antigas de ferro fundido. Eu estava arfando, com o peito subindo e descendo feito fole de ferreiro, sem entender o que um homem da lei, que eu julgava estar do lado dos poderosos, fazia ali no meio do mato, me esperando feito uma assombração. O velho me olhou com os olhos marejados de culpa. E as primeiras palavras que saíram da sua boca seca abriram o chão debaixo dos meus pés. Eu vi o que fizeram com você e sua família de manhã, Zé, disse ele, com a voz embargada pesando mais que uma saca de café de 60 quilos. Argemiro confessou, aos prantos, que o Dr. Osvaldo havia ameaçado a vida do seu próprio neto para forçá-lo a fazer vista grossa nas falsificações de assinaturas e nas transferências ilegais de terras da região. O tabelião havia fugido da cidade por covardia, carregando a omissão como uma cruz de aroeira nas costas. Mas o meu silêncio honrado durante a expulsão havia sido a chibata que acordou a vergonha na alma dele. A humanidade daquele velho quebrado diante de mim me fez engolir a raiva, pois percebi que o engravatado colecionava vítimas de todos os lados. Mas o que Argemiro revelou em seguida era um golpe ainda maior. Ele apontou para as chaves pesadas que reluziam na sua mão trêmula e explicou que a caixa de zinco que eu tentara resgatar na fazenda não era nossa única salvação. O tabelião havia escondido as cópias originais dos registros, intocadas pelo veneno do gerente. Nos arquivos mortos do velho prédio municipal, um porão de tijolos escuro que ninguém visitava há décadas. A esperança floresceu no meu peito machucado como semente boa na primeira chuva de janeiro. Mas foi logo pisoteada quando Argemiro olhou o relógio de pulso com desespero. Osvaldo era uma raposa felpuda. E o velho tinha escutado no submundo da cidade que capangas do banco haviam sido mandados naquela mesma noite para transformar o arquivo morto em cinzas. Pulamos para dentro da cabine da caminhonete velha do tabelião e Argemiro afundou o pé no acelerador, fazendo o motor roncar como um bicho ferido rasgando a madrugada silenciosa. A estrada de chão passava feito um borrão pelas janelas trincadas, enquanto minha mente trabalhava mais rápido que a correia dentada, calculando o tempo que tínhamos antes que a prova da minha inocência virasse fumaça. Eu me agarrava firme no painel, sentindo cada solavanco jogar meu corpo de um lado para o outro, rezando para todos os santos para que o fogo ainda não tivesse devorado nosso único passaporte para a justiça. Chegamos à rua de paralelepípedos do cartório de luzes apagadas, mas o vento que entrou pelas frestas do carro trouxe um recado que fez meu sangue gelar. O cheiro forte e enjoativo de querosene pairava no ar úmido da noite, misturando-se com a neblina rala que descia da serra apagando as estrelas. A pesada porta de peroba dos fundos do prédio histórico estava arrombada, com a fechadura pendurada como um dente mole, escancarando a ferida por onde o mal havia entrado. Pedi para o seu Argemiro ficar no volante, com o motor ligado, pois a perna trêmula dele não aguentaria o tranco do que estava por vir. Desci do veículo pisando macio feito onça em noite de caçada. Dentro do casarão escuro, o silêncio era cortado por cochichos roucos e pelo som de passos descendo a escadaria de pedra. Forçando-me a tomar uma decisão que poderia me mandar para o cemitério, peguei na caçamba do caminhão uma chave de roda longa, de ferro maciço, sentindo o gelo do metal se moldar perfeitamente na minha mão acostumada ao cabo da enxada. Adentrei o corredor lúgubre do cartório, prendendo a respiração, usando a escuridão como meu escudo e as paredes descascadas como guia. Ao me aproximar da boca do porão, vi a luz alaranjada de uma lanterna varrendo as prateleiras empoeiradas, iluminando os rostos de dois homens parrudas despejando galões de combustível sobre as caixas de papel. Eles já haviam encharcado os livros de registro que contavam a história de sangue do nosso povo. E quando um deles puxou uma caixa de fósforos do bolso, eu soube que era agora ou nunca. Avancei feito um touro chucro estourando a cerca. Descendo os degraus de pedra de 2 em 2 e antes que o palito riscasse a pólvora, acertei um golpe seco no braço do homem. O osso estalou com um barulho oco no porão abafado. A caixa de fósforos voou para longe nas trevas e o capanga o roldidor, despencando por cima de uma montanha de processos fedendo a querosene. O segundo bandido, assustado com a fúria repentina, deixou a lanterna cair no chão, criando um jogo de sombras monstruoso nas paredes úmidas enquanto partia para cima de mim. Começou ali uma luta cega e brutal no escuro, onde a força bruta da terra encontrou a maldade mercenária da cidade. E um descuido de uma fração de segundo quase assinou minha sentença. No meio do agarra-garra, o clarão de uma faca de caça riscou o ar a centímetros da minha garganta, rasgando o tecido da minha camisa e cortando meu ombro de raspão. A ardência do talho me fez lembrar da minha Maria e das minhas crianças encolhidas no frio do chão de cimento. Aquela imagem trouxe uma força que não vinha dos músculos, mas da alma indomável de um pai de família ferido. Prendi o pulso do homem armado com um aperto de quem quebra chifre de boi bravo, torcendo o braço dele sem dó até o aço da lâmina bater no chão de pedra. Os dois jagunços, percebendo que lidavam com um homem que não tinha mais nada a perder e que lutava com a força dos desesperados,
Recuaram tropeçando nos próprios pés e fugiram escada acima, sumindo na neblina, mas o estrago estava feito. O silêncio pesado voltou a dominar o porão asfixiante, quebrado apenas pelo som da minha respiração ofegante e das gotas do meu sangue pingando sobre os registros antigos. Seu Argemiro desceu os degraus logo em seguida, segurando uma lanterninha fraca de pilha, e quando o feixe de luz iluminou a gaveta intocada que ele havia escondido no fundo da sala, nós quase desabamos juntos. Dentro dela repousava o grande livro verde de registros originais, a prova incontestável que arrancaria o Dr. Osvaldo de sua cadeira de couro e lhe daria uma cela fria na prisão. O gosto amargo do sangue na minha boca deu lugar ao doce sabor da esperança. Ignorando a dor aguda no ombro, até que o velho tabelião resolveu ler o documento. A sensação de vitória escorreu pelos ralos em um instante quando vi o rosto enrugado de seu Argemiro ficar branco como lençol de hospital. Seus olhos arregalados de puro terror. Ele apontou com o dedo trêmulo para um adendo recente anexado de forma clandestina ao registro original, revelando uma manobra tão diabólica do banqueiro que ninguém na região inteira sequer desconfiava. O Dr. Osvaldo não queria apenas derrubar meu cafezal para construir casas de luxo. Ele havia usado as terras como garantia de fachada para algo muito maior e mais devastador. E de acordo com aquele documento maldito, o tempo estava esgotado. Assim que o sol raiasse na manhã seguinte, os tratores de esteira que chegariam na minha fazenda não viriam sozinhos. E a verdadeira face do demônio finalmente mostraria suas garras de ferro. O dedo trêmulo do seu Argemiro deslizava sobre as linhas datilografadas daquele adendo secreto. E a cada palavra que o velho lia, o ar sumia dos meus pulmões como se eu estivesse afundando num açude escuro. O tal condomínio de luxo não passava de uma cortina de fumaça, uma mentira lavada para esconder a verdadeira face da maldade. O Dr. Osvaldo havia negociado a minha fazenda com um consórcio estrangeiro para tramá-la em um depósito clandestino de rejeitos químicos. Industriais. Solo é fértil a terra roxa que meu pai beijou antes de morrer e que sustentava o café mais doce da região. Estava prestes a ser envenenada por um oceano de lama tóxica. E o silêncio do porão pareceu gritar o prenúncio de uma tragédia que ia muito além da minha própria ruína. A imagem da minha ninha correndo descalça por aquelas terras e bebendo a água cristalina da nascente do nosso córrego invadiu minha mente, trazendo uma dor aguda que nenhuma facada seria capaz de imitar. Se os tratores abrissem aquelas valas e os caminhões despejassem aquele veneno, o lençol freático que abastecia não só a minha antiga propriedade, mas todas as pequenas roças do vale morreria asfixiado. Uma lágrima teimosa, misturada com o suor e a fuligem daquela noite, escorreu pelo meu rosto marcado pelo sol, selando um pacto silencioso entre mim e a natureza. Eu percebi que a ganância do homem engravatado não destruiria apenas o meu passado, mas secaria o futuro de centenas de famílias de mãos calejadas, o que me forçava a tomar a decisão mais arriscada da minha vida. Nós precisamos levar isso para a Polícia Federal na cidade grande, Zé. O delegado daqui come na mão do banco. Sussurrou Argemiro, abraçando o livro verde como se fosse um recém-nascido. Ele tinha toda a razão. Entregar aquela prova para a lei corrupta do nosso município seria o mesmo que dar as chaves do galinheiro para a raposa. O problema era que o relógio de pulso do tabelião marcava 4 horas da manhã, e a viagem até Londrina levaria pelo menos 3 horas de estrada esburacada. O sol já estava ensaiando seu nascer, e quando a primeira luz rasgasse o horizonte, as máquinas da morte ligariam seus motores na minha porteira, dando início a uma corrida contra o tempo que exigiria o sacrifício de um de nós. Olhei fundo nos olhos assustados daquele velho arrependido e disse, com a voz embargada e a firmeza de um carvalho centenário, que ele faria a viagem sozinho para a cidade grande. Argemiro arregalou os olhos, agarrando meu braço bom, implorando para que eu não voltasse para a fazenda, avisando que enfrentar os capangas do Osvaldo sozinho era assinar um atestado de óbito. Mas eu respondi com a sabedoria que só quem vive do suor entende: um cachorro fiel não abandona o terreiro quando a onça esturra, e um homem de honra prefere adubar a própria terra com seu sangue a ver o seu chão sendo estuprado por forasteiros. Pedi que ele acelerasse aquela caminhonete como se o diabo estivesse no encalço dele, pois eu faria o impossível para ganhar o tempo que a justiça precisava para chegar. Eu corri de volta pela estrada de terra com a fúria de uma tempestade de verão, ignorando a queimação do corte de faca no meu ombro, que latejava a cada batida do meu coração acelerado. O céu começava a clarear no leste, ganhando um tom de roxo machucado, como se a própria manhã soubesse a dor que estava prestes a testemunhar. Minhas botas pesadas levantavam poeira na neblina rala, e o vento frio da madrugada secava o sangue na minha camisa rasgada. Mas a adrenalina me transformava num bicho indomável. Ao me aproximar do topo da colina que dava vista para a entrada da minha propriedade, o som que ecoou do vale fez minhas pernas fraquejarem por uma fração de segundo. Um ronco metálico, pesado e gutural, rasgou o silêncio sagrado da roça, como o rugido de monstros de ferro acordando para devorar a natureza. Deitado no mato alto da ribanceira, vi a cena que seria o pesadelo de qualquer lavrador: 4 tratores de esteira amarelos, imensos e cruéis, perfilados na beira da estrada principal, escoltando 3 camangues sem identificação.
no meio daquela procissão do inferno, iluminado pelos faróis potentes das máquinas. Estava o Dr. Osvaldo, segurando um copo térmico de café, rindo alto enquanto apontava para o meu cafezal carregado de flores brancas. A soberba dele era tanta que ele se achava o próprio dono do destino. Intocável e protegido pelo dinheiro, sem desconfiar da armadilha que a própria geografia do lugar escondia. Eu não tinha armas de fogo, não tinha um exército de capangas e muito menos a influência dos engravatados. Mas eu conhecia cada palmo daquele chão melhor do que as linhas da palma da minha mão. Para que aqueles monstros de ferro chegassem até o miolo da lavoura, eles obrigatoriamente teriam que passar pela velha ponte do córrego das Antas. Era uma estrutura estreita, feita de toras grossas de peroba que meu pai ajudou a erguer na época do desbravamento. Forte o suficiente para passar caminhões de safra, mas com um calcanhar de Aquiles que só quem a construiu conhecia. Deslizei morro abaixo feito uma sombra, rastejando pelo meio do capinzal úmido até a velha oficina abandonada perto da margem, em busca do único instrumento capaz de me ajudar. Encontrei encostado no canto escuro do barracão um machado antigo de cabo de guatambo, pesado, forjado no aço bom que já havia derrubado muita aroeira seca no passado. Segurei a ferramenta com as 2 mãos, sentindo o equilíbrio perfeito da lâmina. E corri agachado pelo leito raso do riacho, com a água gelada batendo na altura dos joelhos. Debaixo da ponte de madeira, o cheiro de limo e terra úmida me acolheu como um abraço materno. Enquanto o tremor do chão anunciava que o primeiro trator já havia ligado as esteiras e começava a se mover. Eu precisava golpear os 2 pilares centrais exatos nos pontos onde a madeira já estava castigada pelo tempo, criando uma falha estrutural sem que os capangas em cima percebessem o que estava acontecendo embaixo. Levantei o machado com toda a força que restava no meu corpo machucado, desferindo o primeiro golpe contra a tora principal, que respondeu com um som oco e surdo. A dor no meu ombro ferido explodiu como fogos de artifício, nublando minha visão. Mas a imagem do sorriso cínico do Osvaldo me fez erguer os braços e golpear de novo, e de novo, e de novo. As lascas de peroba voavam pelo ar, misturando-se com o suor que ardia nos meus olhos. Enquanto o estrondo do motor da esteira ficava ensurdecedor bem em cima da minha cabeça, a ponte começou a ranger, gemendo como um animal agonizante. E no momento em que as toneladas de ferro do trator pesaram sobre o centro das tábuas, eu soube que era hora de pular para não ser esmagado. Lancei meu corpo na água lamacenta do córrego apenas um segundo antes que o som terrível da madeira se partindo ecoasse por todo o Vale Verde. A estrutura cedeu com um estrondo catastrófico, e a parte dianteira do gigantesco trator embicou no vazio, arrastando-se para dentro da vala e bloqueando completamente a única passagem para o coração da fazenda. O motorista gritava em desespero enquanto a máquina ficava atolada de bico, soltando fumaça preta e chiando na água fria. Emergi da margem oposta, encharcado, sangrando e segurando o machado firmemente, dando de cara com o Dr. Osvaldo do outro lado do barranco, cuja expressão de choque rapidamente se transformou em ódio puro quando ele levou a mão à cintura e sacou um revólver escuro, prometendo que o sangue da terra roxa finalmente seria derramado. O cano escuro do revólver na mão do Dr. Osvaldo parecia um olho cego e sem vida, incapaz de enxergar a justiça, mas faminto por derramar sangue inocente. A fumaça preta que subia do motor afogado do trator me hoje a neblina da manhã, criando uma cortina rala entre mim e o homem que havia roubado a minha paz. Eu continuava com a água gelada do córrego batendo na cintura, o peito arfando e as 2 mãos agarradas ao cabo de guatambo do meu machado, sentindo o peso da lâmina como se fosse a extensão do meu próprio braço. O gerente gritava pragas, com o rosto desfigurado pelo ódio. E o estalo metálico do cão da arma sendo engatilhado no alto do barranco prometia que o próximo som seria o do meu fim. Eu não recuei um único milímetro, fincando minhas botas no fundo lamacento do riacho como se fossem as raízes grossas de uma peroba centenária que não se dobra ao vento. Olhei fundo nos olhos arregalados do banqueiro e, em vez de implorar pela minha vida, abri os braços, oferecendo meu peito como um escudo definitivo para a terra que ele queria destruir. A minha coragem silenciosa pesou no ar abafado, fazendo os capangas que estavam em volta hesitarem, pois viram que não lidavam com um homem assustado, mas com a própria fúria da natureza em forma de gente. Osvaldo percebeu que o medo não seria minha coleira, e a covardia de um homem com a alma suja sempre fala mais alto quando ele perde o controle da situação. O estampido do tiro rasgou a manhã, ecoando pelo vale como um trovão fora de época e espantando um bando de maritacas que dormia na copa dos ipês. O chumbo grosso passou zunindo a poucos palmos do meu ouvido, arrancando lascas do mourão da ponte caída antes de se enterrar na barranca do rio, jogando terra vermelha no meu rosto. Eu não pisquei, não baixei a cabeça e não larguei minha ferramenta, deixando claro que se ele quisesse passar, teria que me matar ali mesmo e tingir as águas do córrego com o meu sangue. O banqueiro, tremendo de raiva por ter errado o alvo e percebendo que a arma tremia em sua mão macia, guardou o revólver no cós da calça e ordenou que seus jagunços descessem o barranco para fazer o serviço sujo com as próprias mãos. 2 homens parrudas, armados com facões de cortar cana,
Deslizaram pela ribanceira escorregadia, xingando a lama que grudava nas solas de seus coturnos. Mas o que eles não sabiam é que lutar no leito de um riacho de terra roxa é um ofício que só quem foi criado no barro domina. Para o homem da cidade, aquele chão é uma armadilha mortal. O primeiro jagunço tentou um bote rápido, erguendo a lâmina afiada, mas seu pé afundou num buraco escondido sob a água turva, fazendo-o perder o equilíbrio antes mesmo de me alcançar. Eu apenas dei um passo para o lado e usei a lateral cega do machado para golpear o joelho dele. E o grito de dor que se seguiu anunciou que a terra que eles queriam envenenar parecia ter ganhado vida para defender o seu verdadeiro dono. O segundo homem recuou, assustado com a agilidade de um roceiro ferido. E o breve momento de silêncio que se formou me trouxe uma lembrança que apertou o meu peito até arrancar uma lágrima invisível. Olhei para as toras quebradas da ponte flutuando na água suja e lembrei do suor do meu falecido pai caindo sobre aquela mesma madeira 30 anos atrás, quando erguemos aquela travessia juntos. Eu havia destruído a obra das mãos do meu velho, mas sabia, no fundo da alma, que ele aprovaria o sacrifício, pois a ponte poderia ser reconstruída, mas o veneno no lençol freático seria uma ferida eterna no chão que nos deu sustento. Osvaldo não aguentou ver a incompetência de seus capangas diante da minha resistência teimosa, e a fúria cega que tomou conta dele o fez cometer o erro que selaria o seu destino. Xingando seus próprios funcionários de inúteis, o Dr. Osvaldo decidiu que ele mesmo cruzaria a pinguela improvisada sobre os destroços do trator para acabar comigo de uma vez por todas. Ele desceu o barranco pisando em falso, arruinando seus sapatos italianos de couro fino na lama pegajosa, exibindo uma arrogância que se desmanchava a cada passo desajeitado. A sua gravata de seda já estava respingada de barro, e a figura antes impecável do dono do dinheiro agora não passava de um homem patético, lutando contra o próprio equilíbrio na beira do abismo. Ele sacou o revólver novamente, tentando mirar no meu peito a poucos metros de distância. Mas o céu acima de nós fechou de repente em um cinza chumbo, e a natureza decidiu que era a hora exata de cobrar a sua dívida. Um vento gelado desceu zunindo da serra, dobrando a copa dos cafezais e trazendo consigo aquele cheiro forte de ozônio e terra, molhada que todo agricultor aprende a respeitar. Antes que o banqueiro pudesse firmar o dedo no gatilho, a primeira gota grossa de chuva bateu com força no meio da testa dele, seguida por um dilúvio instantâneo que parecia cair de balde virado. As nuvens despejaram a fúria acumulada de meses em questão de segundos, transformando a barranca de terra roxa num sabão escorregadio e traiçoeiro que engolia quem não soubesse pisar com humildade. O temporal engrossou as águas do córrego das Antas em um piscar de olhos, anunciando que a tempestade que eu tanto havia profetizado finalmente vinha a cavalo. A chuva torrencial castigava o rosto de Osvaldo, cegando momentaneamente, enquanto a água fria lavava o suor misturado com sangue dos meus ferimentos, renovando as minhas forças. O doutor tentou dar um passo para trás para buscar abrigo, mas a sola lisa do seu sapato caro não encontrou firmeza no barro avermelhado, e ele escorregou feio, caindo de joelhos na lama densa. O desespero tomou conta dos olhos daquele homem ganancioso, que agora via a sua suposta superioridade afundar no lodo, enquanto a minha figura erguida no meio da tormenta parecia de um juiz implacável. Sentindo que o controle da situação havia escorrido pelos seus dedos finos, Osvaldo soltou um grito rasgado de frustração. Ergueu o braço trêmulo na minha direção e, num ato de puro desespero covarde, apertou o gatilho sem sequer mirar. O clique metálico do revólver soou oco e seco no meio do aguaceiro. A água barrenta havia infiltrado no tambor da arma chique, calando a voz da morte que o engravatado carregava. Aproveitando a falha, avancei contra a correnteza que já batia no meu peito. Não com a lâmina do machado, mas com a força bruta de quem vira a terra com as próprias mãos. Agarrei o colarinho ensopado da camisa de linho do Dr. Osvaldo, puxando para dentro da água gelada de Sarmã com um golpe seco do cabo de madeira em seu pulso. Ele debateu-se feito um bezerro assustado, tentando me arranhar, mas eu o arremessei de volta contra a margem lamacenta, transformando o poderoso gerente de banco numa figura patética rastejando no chão que ele tanto desprezava. Ali estava o Taduz com o terno rasgado, engolindo a lama vermelha da terra que ele jurou envenenar, humilhado diante dos olhos perplexos de seus próprios jagunços que já recuavam com medo da enxurrada. Eu caminhei a passos lentos até a margem, apoiando o machado no ombro bom, parando de pé diante dele, enquanto a chuva lavava a justiça que a natureza acabara de aplicar. Ele gemia, tentando se limpar, encolhido como um inseto prestes a ser esmagado. Mas a minha vingança nunca seria sujar as mãos com a vida de um verme. Naquele momento exato, as luzes giratórias e vermelhas cortaram a cortina cinzenta de chuva lá no alto da rodovia, e o som de sirenes pesadas que ecoou pelo vale anunciou que a verdadeira tempestade estava apenas começando. O giroflex vermelho e azul rasgava a cortina d'água feito um farol cortando a neblina espessa, iluminando a humilhação de Osvaldo no fundo do vale. As sirenes uivavam mais alto que o vento, ecoando pelas encostas do córrego das Antas feito o berrante do juízo final. O banqueiro, antes dono do mundo, agora tremia no barro frio,
os olhos esbugalhados focados nas viaturas pretas da Polícia Federal que freavam bruscamente no acostamento da rodovia. A poeira que antes ele levantava com sua caminhonete importada para pisar nos humildes. Agora era a lama que manchava sua alma e o seu rosto. Eu encostei o machado no chão, sentindo o peso absurdo da exaustão nas minhas costas. Enquanto o barulho de portas de viaturas batendo lá no alto anunciava que o Tribunal da Natureza estava prestes a entregar seu veredito aos homens da lei. Homens de farda tática e botas pesadas começaram a descer a ribanceira escorregadia, segurando lanternas potentes que cortavam a penumbra da tempestade. Ao ver os agentes se aproximando, o instinto de raposa do Dr. Osvaldo falou mais alto que a própria vergonha da derrota. Ele tentou se levantar num tropeço patético, limpando a lama do rosto com a manga rasgada do terno, e começou a gritar, apontando o dedo trêmulo na minha direção, acusando-me de ser um poceiro louco e assassino que havia destruído sua ponte a machadadas num acesso de fúria. A voz dele carregava aquela falsa autoridade que o dinheiro sujo compra, e por um instante terrível, quando os fuzis dos policiais se voltaram para o meu peito encharcado e ferido. O frio do medo congelou o sangue que ainda corria nas minhas veias. A tensão pesava mais que uma nuvem carregada de granizo prestes a castigar a lavoura. Eu ergui as mãos calejadas na altura dos ombros para mostrar que não oferecia perigo, rezando para todos os santos para que a verdade não fosse afogada pelas mentiras do engravatado. Foi então que uma figura miúda e encharcada surgiu cambaleando por entre os policiais armados na beira do barranco, segurando algo contra o peito como se fosse o coração do próprio mundo. Era o seu Argemiro, respirando com a dificuldade de um trator velho na subida, mas trazendo um brilho de bravura nos olhos que apagava qualquer rastro de sua covardia passada. Ele não disse uma palavra aos jagunços. Apenas caminhou com um esforço até o delegado que comandava a operação, e entregou nas mãos da autoridade a prova que viraria aquele jogo sombrio. O delegado, um homem de semblante fechado e olhar de gavião, abriu as páginas úmidas do pesado livro verde sob a luz da lanterna de um subordinado, lendo cada linha do adendo criminoso que o velho tabelião apontava com o dedo em riste. A cada segundo que os olhos da lei corriam por aquelas palavras datilografadas, o rosto do Dr. Osvaldo perdia a cor, tornando-se mais pálido que a barriga de um peixe fisgado. A máscara de cidadão de bem do gerente derretia debaixo da chuva impiedosa. E o silêncio que se seguiu ao término da leitura foi mais ensurdecedor que o barulho da enxurrada. O oficial ergueu os olhos do papel, fixando-os no banqueiro com um desprezo profundo. E a ordem que saiu da sua boca fez o império de mentiras desabar de uma vez por todas. Algemem esse sujeito imediatamente, ordenou o delegado, com uma voz firme cortando o som do temporal. O estalo metálico das algemas apertando os pulsos finos de Osvaldo soou como a mais bela canção de viola para os meus ouvidos cansados da guerra. Ele se debateu, choramingando que era um cidadão influente, que conhecia políticos e desembargadores de nome. Mas suas ameaças vazias eram apenas vento soprando contra uma parede de pedra. Os jagunços contratados, vendo que o patrão havia tombado, tentaram fugir escalando o barranco feito calangos assustados no fogo, mas foram rapidamente imobilizados pelos agentes que agora voltavam suas atenções para o terror silencioso que repousava dentro dos caminhões na rodovia, enquanto o banqueiro era arrastado ladeira acima, escorregando e engolindo mais um pouco do nosso chão sagrado. Uma equipe da perícia abriu as válvulas de segurança dos caminhões enfileirados. O laudo rápido confirmou o pior dos pesadelos. Os reservatórios não carregavam fertilizantes de ponta, mas sim milhares de litros de resíduos químicos industriais letais. Um veneno negro que teria transformado nosso lençol freático num cemitério subterrâneo sem salvação. Ouvir aquela confirmação fez minhas pernas finalmente cederem e eu caí de joelhos na lama, não por fraqueza, mas esmagado pelo peso do alívio imenso, mergulhando num choro silencioso que lavava de dentro para fora as cicatrizes da minha alma. Aquele foi um momento de humanidade crua, onde a dor física dos meus cortes e do ombro rasgado pela faca desapareceu diante da imensidão do desastre que nós havíamos evitado com sangue e suor. Um dos policiais mais jovens, percebendo o sangramento manchando a minha camisa, ofereceu o kit de primeiros socorros da viatura, mas eu levantei a mão, pedindo apenas um minuto de trégua. A ferida da carne poderia esperar, pois o que eu precisava curar primeiro era o coração apertado de saudade da minha lavoura. Cambaleei até a beira do cafezal mais próximo, passando a mão grossa nas folhas molhadas e nas flores brancas que haviam resistido bravamente ao temporal, sentindo a respiração da natureza voltar ao seu ritmo compassado e livre da sombra do mal. Lá no alto do asfalto, a cena do engravatado arrogante sendo jogado sem cerimônia no camburão sujo da viatura era o retrato absoluto da justiça terrena. O homem que havia expulsado a minha família por morar no mato agora voltaria para sua cidade de concreto enjaulado, como um bicho imundo com a mesma terra roxa que ele havia tentado assassinar. As pesadas portas de chapa de aço bateram com um estrondo seco, trancando a ganância dentro de um caixote escuro, enquanto o giroflex continuava pintando a alvorada que começava a rasgar as nuvens escuras. O vilão estava acorrentado,
É verdade, mas uma angústia profunda ainda corroía as beiradas da minha esperança recém-nascida. Seu Argemiro desceu o barranco mais uma vez, parando ao meu lado com os ombros miúdos encolhidos pelo frio da manhã. O velho tabelião me olhou com os olhos marejados e, com a voz falha, pediu perdão por ter sido omisso no passado e permitido que a ruína chegasse até a minha porteira. Eu coloquei a minha mão pesada no ombro daquele homem, dizendo que o perdão não é semente que se nega a quem teve a bravura de arar o próprio medo para plantar a justiça. Ele chorou copiosamente, aliviado de sua cruz invisível. E a paz parecia querer voltar a reinar sobre aquele pedaço de Paraná. Mas a guerra ainda escondia um último obstáculo espinhoso no caminho de volta para casa. Os motores das viaturas roncaram alto, partindo em comboio rumo à capital e levando consigo o demônio de terno que quase nos engoliu vivos. Fiquei ali, na beira da estrada enlameada, observando o sol nascer tímido no leste, tingindo a plantação de um dourado que cheirava a recomeço. A terra estava salva do veneno letal, mas, aos olhos cegos do banco e da lei comum, aquele maldito contrato falsificado de alienação ainda existia, mantendo a minha fazenda refém da burocracia dos homens de colarinho branco. Minha esposa e meus filhos ainda amargavam a fome e o abandono naquele barraco úmido de periferia. Sem saber se eu estava vivo ou morto e o que eu teria que enfrentar na agência bancária da cidade logo de manhã cedo faria qualquer homem comum desistir de tentar. Deixei para trás a terra molhada da minha fazenda, carregando no corpo as marcas daquela noite interminável. E peguei carona na carroceria de um caminhão leiteiro que ia espremendo as marchas serra acima rumo à cidade. O sol já castigava o lombo dos pastos quando meus pés desceram no asfalto quente da periferia, perto do barraco onde eu havia deixado minha vida inteira encolhida no chão de cimento. O cansaço era um fardo de 100 quilos sobre os meus ombros e o sangue seco na minha roupa me dava a aparência de um bicho acuado que sobreviveu à caçada. Quando empurrei a porta de lata enferrujada daquele casebre, o silêncio lá dentro era tão denso que meu coração errou as batidas, temendo que a maldade do mundo tivesse chegado na minha família antes de mim. A penumbra do quartinho revelou minha esposa Maria sentada no colchão fino, segurando as crianças num abraço de proteção, com os olhos fundos de quem não pregou no olho a noite inteira. Quando ela viu meu estado, com as roupas rasgadas e o corte no ombro, o grito abafado que saiu da garganta dela foi um misto de pavor e alívio que desagou num choro sentido. As mãozinhas da minha caçula, Aninha, tocaram meu rosto sujo de fuligem. E aquele toque inocente foi o bálsamo que curou qualquer dor física que ainda latejava em mim. Maria correu para pegar um pano úmido e limpar as minhas feridas com a delicadeza de um anjo. Mas eu sabia que não havia tempo para descanso, pois o veneno burocrático que prendia nossa terra precisava do remédio severo da lei. Abri a velha mala de papelão e tirei lá de dentro a única camisa de botão limpa que me restava. Aquela de estampa xadrez miúda que eu só usava em dia de finados e batizado. Vesti a roupa limpa por cima dos curativos improvisados, calcei a bota surrada. Ajeitei o chapéu na cabeça e marchei direto para o centro nervoso da cidade, a agência central do banco. Ao cruzar as portas giratórias daquele templo de vidro e mármore, o ar-condicionado gelado bateu no meu rosto como o sopro da morte. Um frio artificial que não combinava com o calor do meu sangue. As pessoas de terno começaram a se afastar, cochichando com nojo da poeira das minhas botas. E logo 2 seguranças parrudos bloquearam o meu caminho, plantando uma semente de tensão que ameaçava germinar ali mesmo. Os guardas repousaram as mãos nos cacetetes pendurados no cinto, ordenando com truculência que eu desse meia volta, dizendo que ali não era lugar para pedinte do mato fazer algazarra. Eu, recuai e finquei os 2 pés no chão polido com a mesma firmeza das raízes de uma aroeira centenária. E com a voz grossa de quem doma cavalo bravo, exigi falar com o homem que mandava naquela agência. O burburinho e a minha postura inabalável chamaram a atenção de um senhor engravatado, de cabelos grisalhos e relógio de ouro, o superintendente regional do banco, que saiu de sua sala com passos apressados. Ele me mediu de cima a baixo com um olhar de desdém e autoridade, pronto para me enxotar dali como quem espanta um verata de um banquete de ricos. Mas a frase que soltei no meio do silêncio da agência paralisou o lugar. Falei em alto e bom som para que até as paredes de vidro escutassem. Que as raízes daquele banco estavam podres, adubadas com fraude, e que o gerente Osvaldo era o fruto envenenado que tentou matar a minha família de fome. O superintendente deu uma risada curta e anasalada, carregada de escárnio, afirmando que um lavrador analfabeto não tinha moral para difamar a instituição financeira, exigindo que eu mostrasse provas ou sairia dali algemado por calúnia. Ele gesticulou para os seguranças avançarem, acreditando piamente que a força do seu CNPJ esmagaria o meu CPF calejado sem deixar vestígios. O que aquele homem arrogante não sabia era que a tempestade que lavou o córrego das Antas também desaguaria no meio daquela agência bancária. Sem pedir licença, as portas giratórias rodaram pesado mais uma vez e quem entrou no saguão foi o seu Argemiro, acompanhado de 2 agentes federais fardados que traziam consigo o cheiro da autoridade inquestionável. O velho tabelião caminhou até o centro do saguão, tirou do envelope pardo a cópia do documento original sem as falsificações de Osvaldo.
e o laudo de prisão em flagrante do Jean por crime ambiental e estelionato. O sorriso de deboche escorreu do rosto do superintendente como água barrenta no ralo, substituído por um suor frio que manchou o colarinho da sua camisa de grife. O peso do escândalo nacional estava ali, documentado e chancelado pela lei. E o medo mudou de lado quando o banqueiro percebeu que a corda frouxa agora estava enrolada no pescoço do próprio banco. O diretor mudou o tom de voz no mesmo segundo, adotando aquela mansidão falsa de raposa encurralada. E tentou me conduzir pelo braço para sua sala fechada, longe dos olhares dos clientes curiosos. Lá dentro, ele abriu o cofre e ofereceu um cheque em branco, prometendo cobrir o valor da minha fazenda vezes 10. Além de um apartamento luxuoso na capital. Desde que eu assinasse um termo de silêncio para não arruinar o nome da instituição na imprensa. Ele falava de números astronômicos, tentando me seduzir com a ilusão do dinheiro fácil, acreditando que a miséria dos últimos dias havia colocado um preço na minha moral. A tentação era uma cobra sorrateira oferecendo o veneno da riqueza. Mas o meu silêncio diante daquela fortuna ofendeu profundamente a arrogância do poderoso. Bati a minha mão calejada e machucada com tanta força em cima daquela mesa de vidro que a xícara de café de porcelana pulou e trincou. Olhei no fundo dos olhos daquele burocrata e disse que a minha dignidade não estava em leilão. E que o chão onde o meu velho pai derramou o seu suor não se troca por papel pintado nem por apartamento sem quintal. Exigi, com a voz embargada pela raiva justa, que ele redigisse naquele exato instante o cancelamento do contrato falso e a devolução integral da minha escritura limpa, sem asteriscos e sem letras miúdas. A caneta de ouro tremeu na mão gorda do superintendente, que hesitou por uma fração de segundo, tentando encontrar uma brecha na lei, antes de finalmente entender que havia perdido a guerra para um homem do campo. O papel timbrado foi impresso, o carimbo da presidência bateu forte com um baque seco, e o distrato oficial foi assinado, quebrando de uma vez por todas as pesadas correntes que o sistema havia jogado sobre as minhas costas. Peguei a minha escritura restaurada, dobrei com o cuidado de quem segura um recém-nascido. Guardei no bolso do peito, bem perto do coração. E virei as costas para a sala luxuosa sem dizer um muito obrigado, pois justiça não se agradece, se cobra. Atravessei a agência de cabeça erguida. Os mesmos seguranças agora baixavam os olhos de vergonha, abrindo passagem para o roceiro que havia dobrado o império do dinheiro. A sensação de liberdade era um vento fresco soprando no meu rosto, mas a verdadeira glória dessa batalha ainda me aguardava no bairro pobre do outro lado da cidade. Saí pela porta da frente com o sol do meu dia beijando meu chapéu. E corri como um menino de volta para as ruas esburacadas onde minha família me aguardava em aflição. Quando cheguei no casebre de lata e tirei aquele papel abençoado do bolso, o sorriso que se abriu no rosto da minha Maria valeu cada gota de suor e sangue derramado no leito daquele córrego. Agarrei minhas 2 crianças nos braços, joguei nossas poucas tralhas na carroceria da velha caminhonete do seu Argemiro que nos esperava lá fora. E gritei para o mundo que nós estávamos voltando para o nosso lar. Contudo, o retorno triunfal para nossa terra prometida escondia uma última surpresa. Um espetáculo que a natureza havia preparado exclusivamente para coroar o homem justo que não desistiu da sua raiz. O motor da velha caminhonete roncava valente, engolindo os quilômetros de estrada de terra com a pressa de um filho que volta para os braços da mãe. O sol da tarde já começava a secar as poças deixadas pelo temporal da madrugada, e o vento que entrava pelas janelas sem vidro trazia de volta aquele cheiro sagrado de terra molhada misturado com mato verde. Na caçamba, minhas crianças sorriam ao sentir a brisa no rosto, livres da prisão daquele barraco escuro, enquanto Maria apertava minha mão no banco da frente com uma força que curava qualquer cicatriz. Meu coração batia no ritmo dos pneus no cascalho, ansioso para ver o estado do nosso chão. Mas um frio na espinha me alertou quando fizemos a última curva antes de avistar o Vale do Córrego das Antas. De longe, avistei uma multidão aglomerada perto da ribanceira onde o trator havia tombado, levantando uma nuvem de poeira e burburinho que me fez apertar os olhos. O medo de que o banco tivesse mandado um novo exército de capangas para uma vingança final fez meu sangue gelar por um segundo. E eu instintivamente procurei o cabo do meu machado no assoalho do carro. O seu Argemiro freou a caminhonete a poucos metros da confusão e eu desci com os punhos cerrados, pronto para defender minha família com unhas e dentes mais uma vez, se fosse preciso. Mas, quando a poeira baixou e eu consegui focar os rostos daquelas pessoas sujas de barro, a fúria no meu peito desabou, dando lugar a uma surpresa que me tirou o fôlego. Não eram capangas, nem policiais, nem homens de terno. Eram os meus vizinhos, os pequenos agricultores da região. Os peões de boiadeiro e os meeiros que antes haviam abaixado a cabeça por medo da fúria do Dr. Osvaldo. Eles empunhavam serras, martelos e enxadões, trabalhando de sol a sol com a lama, batendo no meio da canela, erguendo toras novas de aroeira para reconstruir a ponte que eu mesmo havia derrubado. O som da madeira sendo cravada na terra era a melodia mais bonita que eu já tinha ouvido. A prova viva de que a coragem de um único homem é capaz de acordar a bravura adormecida de uma comunidade inteira. O silêncio tomou conta do mutirão quando perceberam a minha chegada.
E a atitude do homem que liderava o grupo revelou o verdadeiro peso daquela união. Meu compadre Tião, o mesmo que havia emprestado a caminhonete para minha dolorosa mudança. Caminhou até mim com o chapéu na mão, os olhos marejados de suor e respeito. Ele me abraçou forte, pedindo perdão em nome de todos por terem se acovardado quando o mal bateu na minha porta, confessando que o meu sacrifício no leito do rio havia lavado a vergonha da alma de cada homem ali presente. Apontando para o guincho imenso que rebocava o trator afogado de dentro da vala como se fosse a carcaça de um monstro derrotado. Tião garantiu que nenhum engravatado pisaria novamente naquele vale sem enfrentar a fúria armada de todos os vizinhos. O sentimento de irmandade encheu meus olhos d'água. Mas a verdadeira maravilha que a tempestade havia deixado como herança ainda estava escondida lá no alto. No coração da minha lavoura, atravessei a ponte, que reinsertada pisando firme na madeira fresca, sentindo a vibração da vida retornando ao meu pedaço de mundo, com a minha família caminhando logo atrás. A terra roxa do terreiro, amassada pelos pneus das viaturas e dos caminhões de veneno, parecia querer abraçar as solas das minhas botas surradas em sinal de boas-vindas. Cada passo em direção à casa principal era uma oração silenciosa de agradecimento. Mas foi quando eu ergui a cabeça e olhei para a imensidão do meu cafezal que os meus joelhos fraquejaram de emoção pura e incontrolável. O temporal que deveria ter sido a ruína e o fim da minha história, na verdade, havia operado um milagre que nenhum agrônomo de faculdade saberia explicar. A chuva furiosa, em vez de derrubar a minha plantação, havia lavado todo o pó levantado pela maldade humana, afundando nas raízes grossas a água pura que os pés de café tanto precisavam. O resultado era um oceano infinito de flores brancas, tão densas e brilhantes sob a luz do entardecer que o morro inteiro parecia ter sido coberto por uma manta de neve impossível em pleno sertão paranaense. O cheiro doce da florada estava 1000 vezes mais forte, perfumando o ar com a promessa da maior e mais farta colheita que aquelas terras já haviam presenciado na história da minha família. Maria correu para o meio dos galhos floridos, tocando as pétalas delicadas com as pontas dos dedos, e a frase que ela murmurou ali selou o destino da nossa saga. Eles acharam que podiam nos arrancar daqui quebrando os galhos, mas se esqueceram que a força da nossa família vem da raiz profunda. Disse ela, com as lágrimas lavando o rosto iluminado pelo pôr do sol. Abracei minha esposa e meus filhos no meio daquele mar branco de esperança, sentindo o calor do amor deles curar a dor do meu ombro machucado e o frio das noites de desespero que passamos no exílio. Ali, abraçado com o meu sangue sobre o chão que nós salvamos do veneno, entendi que a terra não pertence a quem tem o nome no papel do banco, mas a quem mistura o próprio suor com a poeira dela. Contudo, a justiça divina ainda precisava de um último toque para garantir que o ciclo da colheita fosse fechado com perfeição. Caminhei até a frente da casa velha, peguei o martelo e 2 pregos enferrujados, e ergui novamente a placa de madeira com o nome da nossa fazenda, Recanto das Antas, que o banco havia arrancado e jogado no lixo. A cada batida do martelo na madeira firme, eu enterrava junto a lembrança daquele gerente cruel. Lembrando das notícias que rodavam na cidade sobre o destino miserável do Dr. Osvaldo. Ele não só foi demitido por justa causa e perdeu a licença, como teve todos os bens congelados pela Justiça Federal para pagar. Multas ambientais astronômicas, provando do próprio veneno. O homem que zombava das minhas botas gastas e do meu linguajar. Simples agora dividia uma cela apertada e fedorenta com criminosos comuns. Vestindo um uniforme laranja em vez do seu terno italiano, sem um centavo no bolso e esquecido por aqueles que chamava de amigos. A roda da fortuna girou com a força de um furacão, esmagando a soberba e devolvendo a honra para o colo de quem nunca negociou a própria moral. O sol finalmente tocou a linha do horizonte, pintando o céu com tons de dourado e laranja, refletindo a paz absoluta que desceu sobre a terra roxa como um manto sagrado. Peguei a minha velha enxada encostada na varanda. Senti o atrito bom da madeira calosa nas minhas palmas e respirei fundo, sabendo que amanhã a lida começaria tudo de novo. Mas dessa vez, o suor seria adoçado pela certeza da liberdade. A tempestade veio a cavalo, sim, mas encontrou pelo caminho um homem de fé que soube domar a tormenta e usar as águas da fúria para regar a sua própria salvação. Quando a noite caiu e o lampião da varanda foi aceso, sentei na minha cadeira de palha com uma caneca de café fumegante nas mãos, ouvindo o canto dos grilos e a risada das minhas crianças lá dentro de casa. Olhei para as cicatrizes no meu braço, para a escuridão mansa do cafezal e para o céu forrado de estrelas. Com o coração mais leve que pluma de garça, aquele pedaço de chão do Paraná respirava aliviado, livre das garras da ganância, sussurrando nas folhas de peroba que o bem sempre encontra um jeito de vencer, mesmo que tenha que atravessar o inferno. A terra cobrou, a justiça pesou a mão, e o homem simples e trabalhador provou para o mundo que nenhuma letra miúda de contrato é capaz de apagar a história escrita com a tinta invisível da honestidade. E assim chegamos mais ao fim de uma história emocionante. Gente, quem de vocês aqui concorda comigo que o Zé Francisco foi um herói?
foi um herói e superou todas as falcatruas, todas as coisas erradas que foi armada para ele, para querer tomar tudo que ele conquistou com muito suor e com muita honestidade. E o que é que você me diz a respeito do Oswaldo, o gerente do banco, que quis ali passar a perna, tomar tudo do Zé? O que é que você me diz? Se você não é inscrito no canal, já se inscreve no canal, já deixa o seu like, já coloca aqui nos comentários de onde você está nos assistindo. Isso é muito importante. Então, muito obrigado aí por você estar aqui nos seguindo. Então, muito obrigado por você se inscrever no canal. Então, muito obrigado. Um forte abraço para você e até a próxima história. Até o próximo vídeo.